Hi, how are you? Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. E para nós darmos sequência nos nossos estudos, eu convido vocês a pegarem comigo o material lá na page 23, lá na página 23, na seção Focus on Listening, certo? Então, antes de nós fazermos alguns exercícios relacionados ao listening, ali a uma text comprehension exercise, a uma interpretação de texto, nós temos este primeiro exercício que diz o seguinte. 1. What does be careful what you wish for mean? Check the best definition. Então, o que significa esta expressão? Be careful what you wish for. Se nós fôssemos traduzi-la para o português, ela significa cuidado com o que você deseja, cuidado com aquilo que você deseja. Certo? Então vamos analisar as frases para nós identificarmos qual destas frases descreve a definição, ou seja, explica esta sentença que nós temos ali em cima. A. When you wish for something, what you get is always what you expect. Então, quando você deseja algo, o que você consegue é sempre o que você esperou. B. All wishes come true if you think hard about them. Todos os desejos se tornam verdade se você pensar bastante sobre eles. C. Wishes, when turned into reality, may bring unpleasant consequences. Os desejos, quando se tornam realidade, podem trazer consequências desagradáveis. D. Making wishes never has unpleasant consequences. Fazer desejos nunca tem consequências indesejáveis ou desagradáveis. E. Fulfilled wishes can never cause any harm. Os desejos realizados, completos, nunca podem causar algum tipo de prejuízo. Então, analisando estas sentenças, pessoal, tendo como base a frase lá em cima, tenha cuidado com aquilo que você deseja, qual delas vocês acham que se aproxima mais? Quais das sentenças de baixo vocês acham que melhor traduz o sentido da frase lá de cima? É a letra C. Si. Então, olha lá. Tome cuidado com aquilo que você deseja. E a letra C fala, os desejos, quando se tornam realidade, podem trazer consequências desagradáveis. Como nós estamos falando de desejos, provavelmente os resultados ou as consequências podem ser o que nós esperávamos ou ainda trazer alguma consequência desagradável. Ok? Então, seguindo, pessoal, é o seguinte. Eu coloquei aqui na tela para vocês um textinho que nós utilizaremos para nós analisarmos as sentenças a seguir, para nós realizarmos os exercícios propostos, certo? Então, acompanhem comigo ali. Eu vou fazer a leitura e eu vou fazer uma tradução bem breve para nós realizarmos os exercícios propostos. 18 years ago, my parents and I went to the beach for vacation. I was just 10 and it was my first time at the beach, so I was really excited. I had been looking forward to it for months. However, as soon as we got there, it started raining like I'd never seen before. It was pouring down. 5 days into our vacation at the beach, it was still raining. I'd been nagging my parents to let me go to the ocean, but they wouldn't allow me to leave the house. I had no choice but to wish that the rain would stop. I kept looking at the rain, giving it the look of death, wishing it would go away, never to come back. I know it sounds silly,
But a 10-year-old boy is only interested in playing and having fun. The rain seemed to get stronger and stronger, just to spite me. I didn't let it get to me. I would wish harder and harder. Then, 3 days later, my wish came true. I woke up and the rain had let up. Continuando. By midday, the sun was shining bright up in the sky. I dashed out the house and towards the beach I went. Some kid had been faster than me. They were all already at the beach playing in the sand. Our ordeal was over and we could finally enjoy our vacation at the beach. I played sports, I swam, I built sand castles, and I ran around like there was no tomorrow. All under a very hot sun. It would have been an unforgettable day if it wasn't for the fact that I had forgotten to wear sunscreen. I got such bad sunburn that I couldn't be touched for days. Even moving was painful. It didn't rain for the rest of the days I was at the beach, but I didn't enjoy it any longer either. I stayed in until the vacation was over, wishing that the rain would come back. Certo, pessoal? Então é um textinho um pouco extenso, né? Vou voltar aqui e vou fazer um comentário, né? Vou procurar fazer uma tradução do que ele disse para que nós possamos compreender os exercícios a seguir. Então, olha lá. 18 anos atrás, os meus pais e eu fomos para a praia de férias. Eu tinha apenas 10 anos e era a minha primeira vez na praia. Então, eu estava realmente empolgado. Eu estive ansioso por aquilo por meses. No entanto, enquanto nós estávamos lá, começou a chover como nunca havia antes, né? Como nunca havia chovido antes. Estava derramando, né? Quando a gente fala estava despejando água. 5 dias nas nossas férias, na praia, e ainda estava chovendo. Eu estive incomodando os meus pais para me deixarem ir para o oceano, mas eles não me permitiam sair de casa. Eu não tinha escolha. But to wish that the rain would stop. Eu não tinha escolha além de desejar que a chuva parasse. Eu continuei olhando para a chuva, né, com um olhar mortal, desejando que ela fosse embora e nunca mais voltasse. Eu sei que parece bobo, mas para um garoto de 10 anos de idade, a única coisa que interessa é brincar e se divertir. A chuva parecia ficar mais forte e mais forte. Apenas para me irritar. Eu não deixei isso me incomodar. Eu desejaria mais e mais, né? Eu desejaria mais e mais que ela passasse. Então, 3 dias mais tarde, 3 dias depois, o meu desejo se tornou realidade. Eu acordei e a chuva tinha cessado, tinha parado. Por volta do meio-dia, o sol estava brilhando no céu. Eu corri para fora da casa em direção à praia eu fui. Algumas crianças foram mais rápidas que eu. Eles já estavam todos na praia brincando na areia. A nossa aprovação tinha acabado e nós finalmente podíamos curtir as nossas férias na praia. Eu pratiquei esportes, eu nadei, eu construí castelos de areia e eu corri por aí como se não houvesse amanhã. Tudo embaixo de um sol muito quente. Isso teria sido um dia inesquecível se não fosse pelo fato de que eu havia esquecido de passar protetor solar. Eu tive queimaduras do sol tão
ruins que eu não poderia ser, que não pude ser tocado por dias. Até para me mover era doloroso. Não choveu pelo resto dos dias que eu estava na praia, mas eu não curti nenhum dia mais. Eu fiquei dentro de casa até as férias acabarem, desejando que a chuva pudesse retornar. Certo? Então esse textinho, se nós analisarmos, pessoal, ele tem tudo a ver com aquela frase que nós vimos no exercício 1, né? Que nós devemos ter cuidado com aquilo que nós desejamos, porque muitas vezes podem haver consequências desagradáveis. No caso dele, a queimadura pelo sol. Certo? Então aí nós temos agora o exercise number 3. Olha lá. How old was Jesse when the story took place? Quantos anos o Jesse tinha quando a história aconteceu? Se nós voltarmos aqui, logo no comecinho ele diz, I was just 10. Então vocês podem colocar ali. He was 10 years old. Ele tinha 10 anos de idade. Na letter B, diz assim. How old is Jesse now? Quantos anos ele tem agora? Se nós analisarmos que lá no comecinho do texto ele disse que há 18 anos atrás, olhem ali, 18 years ago, 18 anos atrás, então ele fala que ocorreu há 18 anos atrás e quantos anos que ele tinha? 10. Então se nós fizermos 18 plus 10, né, 18 mais 10, qual a idade dele agora? 28. Então 28. He is 28 years old. C. How many days did it rain before Jesse could finally go to the beach? Quantos dias choveu antes que o Jesse pudesse finalmente ir para a praia? Se nós analisarmos aqui, pessoal, são 8 dias. Porque se vocês estão lembrados, ele fala lá no comecinho que já fazia 5 dias que eles estavam na praia e ainda estava chovendo. E depois, mais embaixo ali, ele diz que 3 dias depois, o desejo dele se tornou realidade. Então, 5 dias lá de cima, mais 3, um total de 8 days. Ok? 8 dias. Seguindo, nós temos o exercise number 4. What did Jesse do at the beach? O que ele fez na praia? Esse daqui eu vou deixar para vocês analisarem. Played sport, ele praticou esportes. Played hide and seek, ele brincou de pega-pega, né? Pique-esconde, que a gente diz, perdão. Took pictures, ele tirou fotos. Swam, nadou. Went surfing, foi surfar. Built sand castles, construiu castelos de areia. Ran around, né? Deu uma volta por ali. E played cards, jogou cartas. Então, quais dessas ações ele praticou? É um total de 4, 2 em cada coluna. Só vocês retornarem o texto, vocês terem acesso ao texto, que vocês conseguirão assinalar aqui, pessoal. E o exercício número 5, nós temos ali o seguinte. Check the option that is closest in meaning to the following stories extract. Então, nós temos algumas frases aqui e nós temos que analisar qual das opções apresentadas tem o sentido mais próximo das frases retiradas do texto. Na primeira está assim, I had been looking forward to that for months. Eu estive ansioso por aquilo durante meses. Olha o que diz a frase 1. I had been anticipating that for months. Eu estive antecipando aquilo por meses. 2. I had been postponing that for months. Eu estive adiando aquilo por meses. Ou 3. I had been putting that off for months. Eu estive também adiando aquilo por meses. Então, qual das opções vocês acham que é a correta, pessoal? É a opção 1, é a número 1, né? O looking forward, o ansioso por algo, né? É o mesmo sentido de antecipando, anticipating. Letter B. It was pouring down, né? Estava derramando, estava despejando água. Number 1.
It was raining a lot. Estava chovendo muito. 2. It was drizzling. Estava chuviscando. Ou 3. It was snowing. Estava nevando. Isso daqui é bem fácil, né? Então assinalem aí, pessoal, a opção correta. C. I'd been nagging my parents to let me go to the ocean, but they wouldn't allow me to leave the house. Né? Então, eu estive incomodando os meus pais para me deixarem ir ao oceano, mas eles não me permitiam sair de casa. 1. I'd been convincing my parents to let me go to the ocean, but they wouldn't allow me to leave the house. Então, eu estive convencendo os meus pais para me deixar ir ao oceano, mas eles não poderiam, né, não permitiam sair de casa. 2. I'd been persuading my parents to let me go to the ocean, but they wouldn't allow me to leave the house. Então, eu estive persuadindo os meus pais para me deixarem ir ao oceano, mas eles não me permitiam sair de casa. Ou 3. I'd been pestering my parents to let me go to the ocean, but they wouldn't allow me to leave the house. Eu estive incomodando os meus pais para me deixarem ir ao oceano, mas eles não me deixavam sair de casa. Então, neste caso, também ficou fácil em termos de tradução, pessoal. Nagging tem o mesmo sentido de pestering, né, que significa incomodar, ok? Então, por isso, a alternativa correta é a 3. I'd been pestering, ok? Dando sequência, letter D. The rain seemed to get stronger and stronger, just to spite me. I didn't let it get to me. Então, a chuva parecia ficar mais forte e mais forte, apenas para me irritar. Eu não deixei isso me incomodar. 1. The rain seemed to get stronger and stronger, just to annoy me. I didn't let it enchant me. Então, a chuva parecia ficar mais forte, apenas para me irritar. Eu não deixei isso me encantar. 2. The rain seemed to get stronger and stronger, just to amuse me. I didn't let it affect me. Então, ali fala apenas para me divertir. Eu não deixei isso me afetar. Ou 3. The rain seemed to get stronger and stronger just to annoy me. I didn't let it affect me. Então, a chuva parecia ficar mais forte, né? Apenas para me irritar, eu não deixei isso me afetar. Então, se nós analisarmos, a sentença que tem o mesmo sentido do spite me, do irritar, né, de incomodar, é a number 1 e a number 3. Porém, a número 1, nós temos a outra opção, let it get to me, substituído por enchant me, né? Então, ao invés de me incomodar, o sentido de enchant na number 1 está como encantar, que não tem o mesmo sentido, o sentido não é próximo. Então, a frase que tem o sentido próximo é a número 3, number 3. The rain seemed to get stronger and stronger just to annoy me. I didn't let it affect me. Ok? E a letter E, I woke up and the rain had let up. Eu levantei e a chuva tinha cessado, tinha passado. 1. I woke up and the rain had worsened. Eu levantei e a chuva tinha piorado. 2. I woke up and the rain had become less severe. Eu levantei e a chuva tinha se tornado menos severa. Ou 3. I woke up and the weather had not improved. Eu levantei e o tempo não havia melhorado. Então, esse daí também ficou fácil, né, pessoal? Então, assinalem aí qual é a frase que tem o mesmo sentido de cessado lá em cima. Será que é a que termina com worsened, piorado, less severe, menos severo, ou had not improved, não melhorou? E aí, pessoal, nós temos aqui na page 24 ainda, na 24, o exercise 6. How does Jess's story illustrate the meaning of be careful what you wish for? Organize a short paragraph explaining your point of view. Então, como a história do Jesse ilustra o sentido da frase
Seja cuidadoso com aquilo que você deseja. Né? Então, organize um pequeno parágrafo para explicar o seu ponto de vista. Então, aqui eu coloquei uma sugestão, tá? Coloquei com as minhas palavras, é claro. Vocês podem usar as palavras de vocês para justificarem a situação retratada na história com a frase que a gente tem lá. Eu coloquei assim: He wished the rain would stop, but when it did, there were unpleasant consequences. Então ele desejou que a chuva parasse, mas quando aconteceu, houveram consequências desagradáveis. Né? Então por isso que nós temos que tomar cuidado com os nossos desejos. Okay? Vocês podem seguir este exemplo, né, esta ideia, ou então responder a questão de acordo com o próprio ponto de vista de vocês acerca do texto. E por fim, pessoal, eu deixo como uma proposta para vocês. Vocês podem fazer no caderno mesmo, certo? Ou caso vocês queiram fazer digitado, de repente fazer a tabelinha. Ainda sobre aquele textinho que a gente viu ali atrás, nós vamos explorar um pouquinho o vocabulário. Então, a partir daquele texto, eu posso até disponibilizar o texto e a tabelinha para vocês também, tá? Vocês devem localizar palavras ou frases relacionadas a cada uma dessas categorias. Ou seja, weather significa tempo. Então eu quero que vocês busquem lá no texto algumas palavras ou frases que estejam ligadas ao tempo. Né? Então, um exemplo: chuva, sol, certo? Palavras relacionadas ao tempo. E daí vocês colocam ali. Depois, praia. Palavras relacionadas à praia, termos, frases. Time, tempo, né? Dias, anos, enfim, alguma expressão ou expressões relacionadas a time. Beach, time. E por último, wishes, desejos. Palavras ou expressões relacionadas a desejos. Ok? Então, caso vocês queiram fazer a tabelinha no caderno, vocês podem fazer, ou então eu posso disponibilizar o texto e a tabelinha para que vocês façam e vocês podem arquivar no caderno este exercício. Ok, pessoal? Então é isso, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês façam todos os exercícios propostos e nos vemos na próxima aula. Bye, bye!